Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal do Conacine, Congresso Nacional de Cinema. Hoje nós vamos falar... Eu não sei se eu vou falar. É assim que eu gravo o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre mais um conceito cinematográfico. Essa é uma série em que nós explicamos diferentes conceitos do cinema para você. Uma série que o pessoal ficou muito feliz que a gente está fazendo aqui. E hoje nós vamos falar sobre Deus Ex Machina. Meu nome é Fernando Imperator, eu sou crítico de cinema e fundador aqui do Conacine, Congresso Nacional de Cinema, e hoje nós vamos falar sobre Deus Ex Machina. O que é Deus Ex Machina? A gente ouve essa expressão às vezes no cinema, e eu sei, talvez você saiba até o que significa, mas você sabe a origem do Deus Ex Machina e porquê e tudo mais. Talvez você também saiba uma historinha, mas eu vou falar aqui a história do melhor jeito possível. É o seguinte, Deus Ex Machina, basicamente você tem na tragédia grega, os gregos tinham uma tradição de teatro muito peculiar, né? Você talvez tenha visto aí fotos lá dos palcos da Grécia e como eles faziam isso. E os teatros da Grécia é interessante porque né, a tragédia grega é conhecida até hoje e tal, e a tragédia como a gente conhece ainda tem muito da tragédia grega. Se você já leu Édipo Rei, né, que saiu todo o complexo de Édipo, do Freud e tudo mais, que é basicamente a história, enfim, uma história que envolve incesto e tal. Mas uma das coisas interessantes da tragédia grega é que eles avançaram muito sobre a arte, né? Você tinha ali uma época em que a gente tinha o teatro grego, né? E ao mesmo tempo você tinha lá os filósofos falando sobre as coisas, e aí você tinha meio que uma conversa entre eles, né? Você tinha lá a figura do Aristófanes, que colocava Sócrates meio que como uma piada, ele fazia paródias, né? Também você tinha essa sátira grega que também era muito forte e muito importante na época. Mas uma das características da tragédia grega, com dois autores ali muito específicos, que é o Ésquilo e o Eurípede, eles faziam peças em que você tinha ali a figura dos deuses, e era uma coisa assim meio mágica, né? Era tipo um espetáculo, porque você tinha máquinas que eram basicamente o que a gente chama hoje de gruas, né? Que levavam os personagens, ficavam meio que voando assim, que eram os personagens, os atores que interpretavam os deuses, né? A mitologia grega era algo muito importante na vida e na cultura grega também, né? Os deuses gregos, eles têm aí um estudo muito importante para o nosso desenvolvimento como psicológico, para entender um pouco mais sobre quem somos nós como seres humanos, a nossa psique, e eles eram muito utilizados também na tragédia grega e no teatro grego, de certa forma, né? E aí, geralmente, os Deus Ex Machina no cinema, que é o que a gente vai falar aqui, o que significa? Significa quando você chega no final do filme e aí as coisas acabam se resolvendo com uma coisa que sai do nada, assim. Então, a gente falou sobre a arma de Chekhov, que é uma forma de você ir colocando pistas, em outro vídeo aqui do lado, se você não assistiu, é uma forma de ir colocando pistas para que no final, quando você tem uma resolução, essa arma não tenha saído do nada, né? Se você coloca uma arma lá no primeiro ato, você usa ela no segundo, terceiro ato, essa arma não saiu do nada, ela já está estabelecida na história. Do mesmo jeito, se você tosse antes, se o personagem tosse lá no começo do filme, no meio do filme, e no final ele morre de tuberculose ou de câncer, você sabe, faz sentido, porque desde o começo ele está tossindo. E o Deus Ex Machina é meio que o oposto disso. É quando você tem uma resolução tirada do nada, assim, né? Um exemplo de Deus Ex Machina, por exemplo, é no Senhor dos Anéis, quando você tem lá as águias salvando o Frodo e o Sam, tipo... Por que elas só salvam eles naquela hora e durante todo o processo elas não salvam, sabe? Enfim, é meio que assim, putz, tipo, eu nem sabia que existiam essas águias e agora elas estão salvando a gente, sabe? Então é uma coisa meio que tirada do nada, assim, né? E isso a gente vê em vários filmes, às vezes até de forma ok, né? Tipo a Kryptonita no Super-Homem, assim, tipo, do nada, temos uma Kryptonita, e aí... Ou então o Super-Homem voltando no tempo. Coisas desse tipo são consideradas Deus Ex Machina, né? Ou na Guerra dos Mundos, quando você tem lá as bactérias matando os aliens. Você fala, caramba, como assim? Tipo, do nada você teve isso, assim.
Mas o Deus Ex Machina, de certa forma, ele foi utilizado e da onde vem essa expressão? Vem de que muitas peças no teatro grego em que no final ali você tinha aqui meio que uma resolução e era para acontecer uma tragédia, mas aí vem a interferência dos deuses que geralmente entravam nessas gruas ou então nesses... sabe quando abre o chão assim que tem chama de trapdoor, isso, tipo, tem uma portinha embaixo do chão assim e o cara sai do chão, né, o ator sai do chão no teatro, às vezes pulando e tal. Acho que Michael Jackson fazia muito isso também. A gente tem isso até no filme do Christopher Nolan, o The Prestige. Mas, voltando, né, que é basicamente assim, era um ato meio, nossa, tipo, o pessoal ficava de boca aberta, ver aquela tecnologia e tal, e isso meio que ajudava, eles acabavam fazendo a resolução ali, tipo, o deus que ele tinha, era basicamente um deus que entrava em cena, meio que voando assim, e ele tinha poder absoluto para resolver o que precisasse. Então, se tivesse lá uma tragédia prestes a acontecer, ele ia lá e resolvia. Ele pegava a menina, a filha do cara que ia ser morta, e levava para um reino longínquo e casava ela com não sei quem. Então, tipo assim, o deus, no caso, um dos deuses, né, tipo, entrava lá e resolvia o problema do nada, e aí todo mundo ficava, caraca, como assim? Né? Então, na época isso era uma coisa usada, e isso acabou sendo uma convenção do teatro grego. Né? E aí você tem até ao longo das décadas, até o Nietzsche tem um livro chamado A Morte da Tragédia, né? Que fala sobre o fim da tragédia grega e como Deus Ex Machina foi prejudicial, porque era meio que uma forma de trazer finais felizinhos para as tragédias, né? Tipo, uma forma de deixar a tragédia um pouco mais palatável. Mas quando você tira o final trágico de uma tragédia, você mata a tragédia e você transforma aquilo numa coisa que você não tem a catarse que você tem numa tragédia, né? E o primeiro cara a usar esse termo, né, Deus Ex Machina, escrito, ficou pra história, foi Aristóteles. E Aristóteles era um dos caras que basicamente criou a enciclopédia de tudo que a gente existe hoje. Tipo, praticamente todas as matérias que a gente tem na escola, ele foi o primeiro cara a ser, é uma enciclopédia humana, assim. E ele basicamente escreveu um dos livros mais importantes também sobre arte, né, chama a Arte Poética, que fala sobre narrativa, coisas muito importantes que a gente usa até hoje. Você vê aí nomes que a gente fala do livro Story, do Robert McKee, né, e ele cita a arte poética o tempo inteiro. Né? A arte poética, a gente vai falar sobre a arte poética em outro review de livro que a gente vai fazer aqui, que eu vou fazer aqui, mas basicamente ele meio que fala as regras de uma boa narrativa, né? E é incrível isso, porque o Aristóteles ele não é um especialista em arte e em narrativa, mas ele é um especialista em tudo, né? E ele é um dos discípulos de Platão, que por sua vez é discípulo de Sócrates, e criou uma das concorrentes aí à academia de Platão. Academia também vem desse termo, né? Que é a escola de Platão, a academia. E ele criou o Liceu, que era uma escola concorrente, e acabou sendo o tutor de Alexandre o Grande, que foi simplesmente o cara mais bem sucedido da história. Né? Ele conquistou todo o mundo conhecido por ele como imperador antes de ter 30 anos. Assim. Enfim, basicamente o homem que teve conhecimento e teve tutelagem de Aristóteles teve tudo o que ele quis. Né? Isso é muito louco. Mas Aristóteles ele tem esse livro Arte Poética, ele fala Deus Ex Machina nesse livro. Sobre Deus Ex Machina nesse livro ele fala que é um recurso que ele perde a chance de ter uma resolução orgânica ali. Você tira alguém do nada e vou resolver isso aqui. Né? Então o Deus Ex Machina ele ficou conhecido hoje como um termo de um roteiro pobre. Né? Um roteiro que quando você chega na resolução você tem uma resolução de qualquer jeito, assim, tipo, tipo, saiu, basicamente alienígenas, sabe, tipo, a gente não sabia o que fazer, aí colocou alienígenas e, então, eles podem tudo, é tipo um ser onisciente, onipotente e super poderoso que pode resolver todos os problemas, é tipo um Deus Ex Machina, né, e é basicamente isso.
essa é a história do Deus Ex Machina e este é um conceito cinematográfico para você. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Se você quiser, clica aqui e veja toda a playlist de conceitos cinematográficos. Você pode clicar aqui também e ver o vídeo que eu fiz sobre arte poética de Aristóteles. E nós vamos falando aí, se inscreve aí no canal, não tá inscrito ainda, meu. Se inscreve no canal, clica no sininho. O sininho é importante, por quê? Porque você recebe as notificações. O que adianta se inscrever no canal se você não vai ver os vídeos depois? Se você não vai receber notificação depois? E se você quiser entrar lá no nosso clube Conacine, que é a nossa escola online de cinefilia, você pode se inscrever no link aqui embaixo e entrar na lista de espera, que as inscrições não estão abertas no momento, mas talvez abram no futuro e a gente te informa, te convida e te manda um e-mail avisando, beleza? Eu só prometo só te enviar e-mails legais e que tenham a ver com o que você se inscreveu, conteúdo de cinema, basicamente entregando muito conteúdo de cinema para você virar um especialista em cinema cada vez mais e um cinéfilo apaixonado pelo cinema cada vez mais. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.